Olá pessoal, eu sou o Maicon e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais uma função do eSUS, que é a questão de busca ativa, onde a gente principalmente vai ver questões relacionadas à vacinação. Então aqui a nossa apresentação do eSUS, a gente viria em busca ativa, vacinação e seria redirecionado para essa página aqui. Antes de tudo, pessoal, quem puder se inscrever no canal e deixar o like, a gente agradece. Então, vamos voltar aqui. A gente é direcionado para essa página aqui, então, onde a gente vai ter uma série de informações que a gente pode perceber aqui como o calendário vacinal, o calendário normal, que as pessoas fazem as vacinas, a questão de Covid, o grupo-alvo que a gente quer selecionar, o status da vacina, informações de faixa etária, se a gente deseja uma faixa etária mais específica do que a selecionada pelo grupo-alvo, e a questão de microáreas, tá? Que a gente pode selecionar a microárea. Lembrando que a gente só consegue observar da nossa própria equipe, não conseguimos observar de outras equipes, apenas da nossa. Então vamos ver aqui, ó, na questão de grupo-alvos, então, a gente tem a opção para crianças, adolescente, idoso e gestante. Tá? Então esses são os 4 grupos que a gente pode selecionar. Tá? Já a questão de prazo, situação da vacina, são aquelas vacinas que estão no prazo, então a pessoa está chegando no prazo já de fazer ela, ou está no prazo, ou chegou ou já está no prazo para poder fazer a vacina. E as atrasadas, que são aquelas que já passaram pelo menos um período ali de um mês, já é considerada como atrasadas. Tá? Então a gente vai mostrar um exemplo prático aqui dessas duas funções, no prazo e atrasado. Vamos começar então com a questão de atrasadas. O que a gente vai fazer então? Basicamente a gente vai selecionar a microárea que deseja. Eu coloquei aqui a 01, que é a minha. Selecionei aqui crianças de 0 a 9 anos, que normalmente o que a gente mais fica cuidando é a questão da vacinação infantil, seja por causa dos programas do governo ou porque é uma faixa etária que ultimamente andou tendo problemas de vacinação. Os pais começaram a ficar mais resistentes a vacinar as crianças, então a gente acompanha um pouquinho mais. E colocou aqui a questão do prazo, no status da vacina, de atrasado. Então, preenchido isso tudo, a gente vai clicar em buscar cidadãos e vai nos direcionar a essa outra página, onde a gente pode ver aqui, ó, calendário vacinal, a microárea, o grupo-alvo e o status, que é atrasado. Então, o que acontece? A gente tem exemplo aqui de 2 crianças, ó. Todas essas vacinas que estão aparecendo aqui como atrasadas, tá? Pode perceber que é uma série de vacinas que estariam atrasadas, tanto para uma quanto para outra. O que acontece? Como todas as ferramentas que o eSUS vai adquirindo ao longo do tempo, ela é um pouquinho defasada. Tá? Por que pode acontecer? Na verdade, tem esse monte de informação aqui que a criança talvez não tenha feito as vacinas, porque provavelmente não tenha sido registrada através do eSUS. Do eSUS originalmente. Elas podem ter feito essa quantidade toda de vacinas, só que de outra forma, tipo, em algumas unidades que não tinham, em hospitais, ela já deve ter feito a maioria dessas vacinas que tem aqui, tá? Só que não ficou registrado, porque o eSUS ele não é tão integrado com outras ferramentas que existiam anteriormente. Então talvez normalmente ele não puxe informações de outros locais, tá? É uma coisa que provavelmente com o tempo vai se atualizando e vai ficando mais tranquilo. Tá? Mas não se assustem ao ver todas as informações aqui sobre vacinas atrasadas nas crianças. Criança, adolescente ou qualquer outra pessoa que a gente procurar, normalmente vai aparecer uma série de informações aqui de vacina atrasada. O que a gente pode fazer para tirar essa dúvida? É pegar essas informações, retornar na casa da família e conferir. Pegar a carteirinha de vacinação da criança, aquela primeira carteirinha que ela recebe do hospital, e verificar se realmente são todas essas que estão atrasadas ou se são só algumas. Tá? Consequentemente, e na maioria das vezes, são só algumas que estão atrasadas. Tá? A gente consegue perceber, já fez esse processo de olhar aqui e olhar as carteirinhas, normalmente tem umas 4, 5 daqui que realmente são aquelas que estão atrasadas, que não foram feitas. Mas na sua maioria, todas foram feitas. Tá? Então não se assustem com a quantidade de vacina, normalmente as crianças fazem, só não fica registrado aqui no eSUS. Então agora a gente vai para o exemplo ao contrário, que são o mesmo grupo,
tá? O mesmo grupo-alvo, que são as crianças, só que no prazo, tá? São aquelas vacinas que estão por ser feitas ou já poderiam ser sido feitas, tá? A gente pode perceber aqui, ó, apareceu uma quantidade maior de crianças aqui, só que por quê? Por causa que a quantidade de vacinas no prazo está reduzida. Então aqui sim, nessa parte aqui, a gente tem um controle muito mais adequado sobre as condições de vacinas que as crianças necessitam fazer. Se no atrasado a gente tem um número exorbitante de vacinas e muitas vezes não são a realidade, aqui a gente pode considerar que aqui sim, aqui é a realidade, por causa que o próprio sistema detecta qual vacina falta para a criança fazer. Então o que a gente poderia fazer é ir na casa das pessoas e dizer, olha, mãe, pai, chegou na época do filho fazer determinada vacina, a UBS funciona de tal a tal horário, é importante para manter a imunidade dele em dia, outras questões de saúde também são importantes se atentar. Então essa aqui é a principal função que a gente tem e que é adequadamente, ela se encaixa adequadamente ao que a gente necessita. Então, a questão de status de vacina no prazo é a mais adequada que a gente tem. Então, a gente pode se guiar por ela para fazer essas campanhas de conscientização e de informação. Dizer, pai, mãe, tem que levar a criança no posto para fazer tal vacina, chegou o período dela. E assim como a gente fez com crianças aqui, a gente pode fazer com adulto, né? Adolescente, procurar informações. Adulto principalmente por quê? Por causa da questão da antitetânica. Tá? Muitas vezes deixa atrasar, passa e pode sofrer algum tipo de acidente doméstico ou tipo de acidente com objetos cortantes, está com a vacina atrasada, sempre é bom orientar. Tá? Mas normalmente o nosso público-alvo maior sempre é crianças. Então agora a gente vai para um exemplo diferente, que a gente vai selecionar então aqui a função da COVID, tá? Vai manter a microárea 1. Aqui a gente tem um grupo-alvo um pouco maior, que são pessoas de 20 a 59, tem criança, tem adolescente, tem esse público-alvo de adultos e depois tem os idosos também, tá? No status da vacina, a gente só consegue selecionar a aplicada, então a gente não tem a opção de procurar atrasadas, só a questão de aplicadas, então para a gente conseguir ver, e a gente clicaria aqui em busca de cidadãos e seria redirecionado, ó, vacina do Covid, a microárea, o público-alvo e o status da vacina, que é aplicado. Qual é a grande questão aqui? Tá, pessoal? Aqui também é o mesmo problema que a gente tem na questão da vacina atrasada, que a gente viu anteriormente ali com as crianças. Normalmente, as informações daqui não representam a realidade, tá? Por quê? Aqui, ó, a gente pode ver informações aqui dessa pessoa aqui, ó, que ela teria feito só a primeira dose, seria a AstraZeneca, há mais de 1.048 dias, tá? Só que o que acontece? Essa pessoa aqui que mora na minha microárea, ela é funcionária da área da saúde, então ela tem todas as vacinas dela em dia, tá? Tá todo certinho, todos os reforços foram feitos. E por que apareceu assim, Michael? É uma questão do sistema, ele está se adaptando ainda. Essa questão de vacinação do Covid, ela entrou algumas atualizações, então ela ainda vai ter um processo para ser adequada, ser melhor estruturada, para depois sim a gente conseguir ter informações mais precisas, porque pode ver aqui, ó, essas duas pessoas aqui fizeram a vacina, a terceira dose, há pouco mais de 18 dias. Então, teoricamente, teria que ter aparecido as outras informações já de vacinas aplicadas, porque elas teriam que ter feito a primeira e a segunda dose, e agora a terceira, né? Então, não apareceu. Ó, pode ver aqui, ó, essa outra pessoa aqui também, ó, ela fez um reforço da Pfizer há 59 dias. Então, se ela fez um reforço, teoricamente, ela já teria que ter tido 3 vacinas anteriores. Então, é uma coisa que não apareceu ainda. Então, é uma coisa que o ESUS, ao longo do tempo, ele vai melhorando, as atualizações vão trazendo mais informações e corrigindo alguns erros, alguns probleminhas que pode ter. Então, futuramente, a gente vai ter uma questão de busca de vacinas muito mais interessante. E quem sabe o recurso de busca ativas ganha em outras funções, além de vacinas, questões como Bolsa Família, que muitas vezes a gente precisa informar as pessoas sobre o prazo, né? Alguns podem deixar passar, outros não. Então a gente pode ter na inclusão desse busca ativa outros tipos de recurso, como consulta, além de vacina,
quando as pessoas atrasam de vir nas consultas ou não vêm nas consultas. Quem sabe informações futuras que o ESUS pode estar incluindo. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi isso, espero que tenha ajudado e até a próxima.